Bir, por que a soja segue aí sendo o carro-chefe da safra? Olha, Joyce, a safra de soja, ela é o carro-chefe porque a viabilidade financeira da soja no primeiro plantio, na cultura principal do Brasil, é onde dá mais retorno financeiro. Então, o produtor brasileiro, ele visa esse maior retorno financeiro e outra, ele já está estruturado, ele já tem os equipamentos necessários, ele já tem o know-how para plantar a soja. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela Oeste, canais parceiros. A Força do Agro é o Brasil que dá certo. Safra de grãos de 2025 está prevista para ser uma das maiores da história. A projeção varia entre 325 e 330 milhões de toneladas e a produção também impulsiona a alta do PIB, Produto Interno Bruto. Luiz Pedro Bier é vice-presidente da AproSoja Mato Grosso. Um prazer recebê-lo, Bier. Olá, Joyce. É um prazer estar com vocês aqui. É uma satisfação. Com alta demanda e produtividade, a safra de grãos deste ano tende a um aumento de 35,4 milhões de toneladas em relação ao ciclo anterior. A soja segue sendo o destaque das colheitas, seguido por milho e arroz. O PIB atingiu o patamar recorde pelo 14º trimestre seguido. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o crescimento do PIB foi puxado pelo desempenho da agropecuária. Bir, por que a soja segue aí sendo o carro-chefe da safra? Olha, Joyce, a safra de soja, ela é o carro-chefe porque a viabilidade financeira da soja no primeiro plantio, na cultura principal do Brasil, é onde dá mais retorno financeiro. Então, o produtor brasileiro, ele visa esse maior retorno financeiro e outra, ele já está estruturado, ele já tem os equipamentos necessários, ele já tem o know-how para plantar a soja. Então, a soja continua e deverá continuar sendo a principal cultura do país. Agora, o que estimulou aí para esse aumento deste ano? Olha, nós tivemos um fator principal que, em relação ao ano passado, nós tivemos um bom clima. O ano passado tivemos realmente um clima muito ruim no Centro-Oeste, onde a gente teve uma quebra de produção. E esse ano nós tivemos um clima excepcional, além da maior tecnologia, principalmente quando se trata de genética. Nós tivemos um salto genético nos últimos anos muito grande e isso proporcionou esse crescimento todo. Teve um aumento também na produtividade do milho e do arroz, mais ou menos caminham juntos aí os grãos, ou foi coincidência? Não, nós temos dentro do sistema de plantio, do sistema de culturas do Brasil, nós temos uma casadinha que vai muito bem. Ela seria a soja na primeira safra e o milho na segunda safra. Então, o produtor, quando ele pode, ele planta o milho na segunda safra porque é bom para o sistema, é bom para a produtividade no geral, a longo prazo, o milho no sistema é bom. E o arroz, nós tivemos um aumento de área e um aumento de produção por conta do clima, e também o produtor se animou mais a plantar o arroz por questão de preço. O arroz nos últimos anos, apesar de agora ele estar em baixa, nos últimos anos ele teve um preço valorizado no mercado, trazendo uma boa rentabilidade financeira, então o produtor investiu no arroz também. E é bom deixar claro, né, Bir, quando a gente fala em preço interessante para o produtor, não significa para o consumidor, porque às vezes o ideal seria preço alto para o produtor e preço baixo para o consumidor, mas nem sempre dá certo esse casamento, né? Não, nem sempre dá certo. Nós temos uma regra que quando a agricultura é boa, ela é eficiente, ela consegue produzir muito com preços baixos, invariavelmente esse preço é transferido para o consumidor. Então, uma agricultura que produz muito, uma agricultura eficiente, ela é fundamental para os preços baixos, para a ponta conseguir comprar com preços baixos. Ou seja, se é bom para o produtor,
é melhor ainda para o consumidor. Bir, como que a projeção aí do aumento da produção de soja impacta nas exportações? Olha, primeiro ela é bom um momento de projeção. Primeiro que ela consolida o Brasil como um importante fornecedor de soja. Ela também abre novos mercados, porque todo o comprador quer uma cadeia estável, uma cadeia que tenha produto a ser fornecido. Então, isso é a parte boa. A parte ruim é que os preços ao produtor, eles podem ser pressionados com o aumento de oferta da safra. Então, pode ser que o produtor venha receber menos por uma alta oferta. A gente já volta a falar sobre a safra recorde de grãos. Agora é momento jurídico com o doutor Eduardo Berbiger. Sempre seja bem-vindo, doutor. Um prazer recebê-lo. Olá, Joyce. O prazer é meu. Depois de muitas polêmicas, críticas, né, doutor, reação negativa do mercado e também do Congresso, Fernando Haddad se reuniu com parlamentares neste domingo para discutir novas alternativas ao aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, na busca do equilíbrio das contas fiscais. Tira de um lado, acrescenta de outro, né, doutor? Até chegaram a comentar o corte de super salários, mas mexer no bolso deles ninguém mexe, né? É como aquela velha expressão, né? Isso é para inglês ver, né? Não vão mexer nos super salários. Inclusive divulgaram estatísticas ali desatualizadas, falaram que os super salários acima do teto, né, custaram 12,7 bilhões em 2024. É bem mais, né? Nós, inclusive, divulgamos uma pesquisa aqui no final do ano passado, você deve estar lembrada, passa de 25 bilhões, né? É um absurdo. Não há vontade política para mexer no teto. Nós divulgamos semana passada o Senado concedendo 73 bilhões de aumento. A farra não deve acabar, né? Então, o Haddad fala isso em virtude da péssima repercussão na opinião pública do aumento do IOF, né? A popularidade do Lula em queda livre, foi divulgada uma pesquisa da Quest, né? Mostrando que o Lula perdeu mais pontos de popularidade, inclusive mostrando aí pesquisas eleitorais, onde ele está em cenário de empate técnico com vários candidatos a presidente. Então isso aí obriga o governo a tentar mostrar que quer fazer um ajuste sério, né? Falando em corte de custos, mas isso aí ninguém quer cortar custos, né? O legislativo não quer, o judiciário não, muito menos, né? O judiciário há muito tempo já demonstra que não tem compromisso nenhum com a população, né? Até porque não são eleitos, não precisam de votos, então o judiciário já falou, alguns representantes do judiciário já disseram que não estão nem aí para o que pensa a opinião pública, né? Eles querem o dinheiro deles e pronto. Então tem o judiciário, não quer cortar, o legislativo também não, o executivo muito menos, precisa, né, distribuir dinheiro, porque com a popularidade em baixa, a única moeda de troca que o governo tem é o dinheiro, né? Inclusive saiu uma reportagem dizendo que com a popularidade em baixa a conta fica mais cara, então o governo vai distribuir mais dinheiro por consequência. Distribuir dinheiro fica mais cara com o Congresso, né? Porque parlamentares aí já não querem nem sair na foto com o Lula, mas tudo isso é preocupante, doutor, porque quem paga a conta sempre é a população. E falando em superlativo, as superinvestigações do Supremo Tribunal Federal com poder concentrado em ministros, né? Conforme reportagem da Folha de São Paulo de ontem. Aí entra inquérito das fake news, tentativa de golpe, mesmo a própria popularidade do Lula em baixo, mas a gente vê uma movimentação já articulando para caçar Eduardo Bolsonaro, que aparece como candidato viável. Então, com Lula sem popularidade ou não, fica tudo complicado, né, doutor? Porque se o poder está com os ministros... Nós vimos aqui, já falamos esses dias, né? O Supremo é o início e o fim de todas as coisas, né? Esses tempos até o Luiz Fux fez um discurso que em tom de crítica, não deu para entender muito, mas parecendo uma crítica, ele dizendo que os ministros supremos do Supremo não foram eleitos, então não devem satisfação à população e por isso não podem tomar certas decisões. Enfim, é um discurso confuso, mas parecia uma crítica. Mas o que acontece hoje é que o Supremo é o início e o fim de todas as coisas, porque quer, né? Então o Supremo,
ele investiga, ele processa, ele julga, ele denuncia, o que não pode acontecer. Inclusive, eu já comentei aqui, esses dias eu passando por uma fazenda, eu vi uma placa muito interessante que dizia: não invada, se invadir somos que nem o Supremo. Nós investigamos, denunciamos, julgamos, condenamos e executamos, né? Então é o bom humor da população refletido o que o Supremo faz. O Supremo interfere em tudo, faz tudo. O Supremo não pode investigar, né? E o Supremo está fazendo isso. E o Supremo leva a sua mão pesada em várias coisas, né? O Moraes começou investigando o inquérito das fake news. Hoje, onde quer que o Bolsonaro esteja, o Moraes é prevento para analisar. E alguém tem dúvida que o Eduardo Bolsonaro vai ser denunciado por alguma coisa e vai ser cassado, vai ser impedido de denunciar as eleições porque ele está difamando o Brasil, digamos assim? O Lula falou várias vezes que ele falava mesmo mal do Brasil quando ele estava no exterior, em várias oportunidades, quer dizer, criticar o Brasil virou crime. Uma das razões do Bolsonaro estar impedida é porque o Bolsonaro, numa reunião com embaixadores, criticou o sistema eleitoral brasileiro. Quer dizer, então não podemos criticar. Então o Supremo agora virou o grande julgador, né? Tudo bem, o Supremo é a última instância de julgamento, mas virou o grande inquisitor da República, né? O grande denunciador, o grande investigador. Quer dizer, o Supremo está em todas. Então, o Supremo legisla, o Supremo denuncia, o Supremo investiga, o Supremo julga, mesmo quando não é da sua competência. Então, o Supremo faz tudo. Então, nós temos 11 imperadores na República, e alguns, como o Moraes, que têm mais poder do que os outros ainda, e que definem o que é democracia, o que o legislador da Constituição quis dizer. Eles estavam lá em 1988, quando o Bernardo Cabral, relator, estava pensando, quando Ulisses Guimarães reuniu a Constituinte. Não, isso aqui não vale, porque o legislador não quis dizer isso. Então, eles sabem o que o legislador quis dizer, como se aplica, eles definem quais dispositivos valem e não valem, eles legislam. Quer dizer, isso é péssimo, né? Isso é perigosíssimo. E eu vejo pessoas exultantes com isso. E eu já falei, nós assumimos o compromisso aqui de criticar, sendo governo de direita ou esquerda. O Supremo não pode agir assim, seja para defender o Lula, seja para defender o Bolsonaro. Isso abre precedentes perigosíssimos. Eu não sei por que alguns jornalistas e representantes da mídia estão tão felizes com essas posições do Supremo, porque isso cria precedentes para, em outros cenários, também agir dessa forma contra outras pessoas. Então isso é péssimo em qualquer cenário, em qualquer governo. Cada um tem que cumprir o seu papel, legislativo, executivo, judiciário, cada um no seu papel, e os poderes têm que ser harmônicos entre si. O que o Supremo está fazendo foge de todo o bom senso e de todas as regras e as normas, né, legais, constitucionais, enfim. E com todo esse poder, o pior é que o STF está até decidindo eleição, né, doutor? Isso é preocupante. E essa semana, inclusive, começaram os interrogatórios aí de Jair Bolsonaro e aliados. Tudo leva a crer que vai ser um circo, né? Liberaram aí os áudios daquela reprimenda que o Aldo Rebelo sofreu, né? Por favor, né? Pessoas já experientes, né? Ex-ministros, deputados, pessoas com uma folha de serviços prestadas à nação, serem tratados como moleques, né? O senhor se comporte, senão o senhor vai ser preso. Que é isso, né? Pensa que está falando com quem? Parece que está interrogando um moleque de 12 anos, né? Quer dizer, o Moraes perdeu realmente a noção do bom senso, a noção de como tratar uma autoridade. Quer dizer, a única autoridade do Brasil é ele. E o Supremo, todo mundo tem que chegar lá, tem que baixar a cabeça, sim senhor, não senhor. Se disser senhor, é outra reprimenda, né? É Vossa Excelência, enfim. Vai ser outro circo, né? É lamentável, é triste ter que ver isso acontecer. É mais uma página lamentável da democracia, não tão democracia assim brasileira, né? Da vida jurídica e política brasileira, ter que ouvir esses interrogatórios. Tenho certeza que vamos ter aí muitas situações lamentáveis aí
Eles vão fazer o Mauro Cid dizer o que eles querem ouvir, e as testemunhas, né, e os ouvidos lá vão ter que confirmar isso. Enfim, simplesmente é isso que vai acontecer. Doutor, e um país todo fica comprometido, né? Olha só o reflexo aí do governo petista. Das 27 federações do Brasil, 12 estados têm mais beneficiários do Bolsa Família do que carteira assinada, de acordo com o levantamento da Folha de São Paulo. Todos no Norte e Nordeste. E esse crescimento desses beneficiários começou com a volta de Lula ao governo. O país não frente desse jeito. É o assistencialismo, né? É distribuir dinheiro sem uma porta de saída, né? É sustentar, é dar esmola para a população para não precisar se preocupar com o emprego. E eu acho isso estranho porque o governo defende que nós vivemos praticamente o pleno emprego, né? Porque 6% de desemprego, estamos próximos. Se chegarmos ali a 3,5%, é praticamente o pleno emprego, né? E onde que esse pessoal está trabalhando, né? Porque se temos em 12 estados, que é praticamente 50% da federação, né? Somos 27, se chegássemos a 13,5%, éramos 50% dos estados com mais pessoas recebendo Bolsa Família do que carteira assinada. Para vocês verem o número de fraudes que deve ter nessa questão do Bolsa Família, né? Porque volta e meia eles pegam gente com filhos de políticos, parentes de políticos, recebendo Bolsa Família. Então, além do número de fraudes, é o assistencialismo, né? É o governo fidelizando, digamos assim, eleitores através do Bolsa Família. É outra vergonha, né? Aí nós vemos o governo distribuindo dinheiro, quer dizer, aí o presidente Lula fala em cortar incentivos de empresas, quer dizer, quer tributar mais as empresas, tem políticas de isenções que são essenciais para as empresas poderem competir lá fora e até para as pequenas empresas poderem vender para as maiores, quer dizer, ele quer tributar mais as empresas para distribuir dinheiro de graça, quer dizer, isso é uma vergonha, né? É uma política totalmente equivocada, está levando o nosso país à ruína. Nós temos aí inflação em alta, juros na estratosfera, quase com 15% a Selic, o Brasil rolando uma dívida com títulos da dívida pública a 15%, né? Enfim, todos os nossos indicadores estão péssimos. O Brasil perdendo lugar no ranking das economias, éramos oitava, já somos a 10ª. Onde que vamos parar, né? Depois são décadas para consertar os desmandos desse governo, né? Ô, doutor, e nesse pacote aí de notícias que inclui STF, o superpoder aí, os superpoderes dos ministros, o presidente do Google disse aí recentemente que o jornalismo investigativo e o humor correm risco de censura, e a gente tem visto isso realmente, né? Caso o STF não mude o entendimento sobre a responsabilidade das plataformas pelos conteúdos publicados por usuários. Censura, ditadura, que democracia é essa? Mas isso é óbvio, né, Joyce? E falavam tanto que a direita, né, o Elon Musk, mas isso todas as redes, né? O Zuckerberg, que é identificado com a esquerda, o presidente do Google, que é a Alphabet, é uma empresa também mais identificada com a esquerda, mas isso é óbvio, né? Se o STF continuar com esse entendimento, obviamente que a democracia corre risco, né? A livre manifestação, as manifestações, né, políticas, enfim, qualquer, né, manifestação nas redes corre risco de passar pelo crivo do STF, né? Tanto humor quanto política, enfim, qualquer manifestação. Qual é o risco? O presidente do Google está coberto de razão. E não é só ele que está falando, né? O mundo inteiro está repercutindo isso. O Brasil, hoje em dia, não é visto mais como um país onde a liberdade nas redes é absoluta, né? Todo mundo sabe que aqui existe uma fiscalização, um crivo, digamos assim, uma censura do Supremo Tribunal Federal. Isto não é novidade, né? Só a nossa esquerda aqui que acha que vivemos num mar de rosas, aqui numa democracia absoluta. Hoje em dia temos que cuidar muito com o que vamos dizer para não cairmos na malha do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Google tem razão e é bom que ele, uma pessoa com tanta representatividade no mundo, fale sobre isso e espero que mais gente aborde esse assunto. Doutor, a semana começando agitada, né, em razão aí do rescaldo das últimas notícias, semana passada, tomara que siga mais tranquila e que semana que vem nós voltemos aqui com assuntos mais amenos. Uma excelente semana para o senhor. Olha, Joyce,
com essa turma que está aí nos governando é difícil. Normalmente a turbulência com eles é garantida. Mas uma ótima semana a você e a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado. Olá, eu estou em Lisboa, na Avenida da Liberdade, para falar da Revista Oeste. A Avenida da Liberdade é uma das mais belas da Europa, a começar pelo nome. E a Revista Oeste tem tudo a ver com liberdade. Também é uma avenida para a liberdade. Não recebe dinheiro de governo, não aceita, portanto é independente. Faz análises factuais do agro, da política, da economia, da tecnologia. É uma grande fonte de informação e de conhecimento. Por isso, eu estou convidando você a agora clicar aí embaixo e assinar a Revista Oeste. Como que os produtores podem se preparar para atender essa alta demanda de soja, tanto no mercado interno quanto externo? Olha, os gargalos da produção agrícola em geral são bem conhecidos no Brasil. A primeira é o gargalo logístico. Nós temos problemas sérios logísticos, a nossa logística é ineficiente. A nossa principal região produtora, que é o Centro-Oeste, ela está muito longe do mar, então os custos logísticos para tirar esse grão e levar aos grandes centros consumidores e levar aos portos são custos altos. Então, um bom planejamento logístico é fundamental para o produtor poder escoar essa produção. E também temos um gargalo também tradicional já brasileiro, que é a falta de armazenagem. Hoje nós temos menos de 50% da soja e da capacidade de armazenagem da soja e do milho. Então, sempre aquela loucura, aquela correria para escoar a safra logo, porque a gente não tem onde armazenar. E o produtor ele deve se preparar principalmente para sua armazenagem e para a logística eficiente. Como já dissemos aqui, outros grãos foram o milho, o arroz, o trigo, né, também tiveram um aumento aí, mas principalmente a soja, e tudo isso influencia, estimula, né, impulsiona o crescimento do PIB. É prova de que o Brasil é movido pelo agro, né, Bier? Olha, Joyce, é uma vocação brasileira ser um grande produtor. A vocação do país é essa. Então, nós não podemos menosprezar nem subestimar essa qualidade que o Brasil tem. É lógico que nós, como cidadãos brasileiros, gostaríamos de ver a gente sendo destaque em várias áreas, mas o agronegócio brasileiro é algo que é um setor que tem ido para frente, é um setor eficiente e realmente é uma vocação nacional. O agro é nosso. Ô Bier, 1/3 da safra vem do Mato Grosso, né? Como que foi esse aumento aí? Como que os produtores conseguiram aumentar esse desempenho? Olha, Joyce, principalmente por questão climática. Nós tivemos realmente uma safra abençoada, essa última safra de soja, uma safra onde tivemos recordes de produção e de produtividade, porque muitas vezes fala-se em recorde de produção, mas a produtividade não acompanhou, né? Teve um aumento de área expressivo que acarretou nesse recorde de produção. Mas nesse ano tivemos recorde de área e também recorde de produtividade, e isso se deve ao uso de tecnologia, a um clima favorável, a um sistema de produção viável e sustentável ao longo do prazo, que tem crescido as médias de produtividade ano a ano, e prova que o sistema brasileiro é um sistema de produção competente e um sistema de produção que está até à frente de outros lugares do mundo. Você está cansado de tomar 10, 15, até 20 comprimidos por dia e mesmo assim as dores não vão embora? Se você sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia,
dores na coluna ou nas pernas, preste atenção, este recado pode transformar a sua rotina e a sua saúde. Pode e vai transformar, Caute. A Vitai Gold inovou mais uma vez e apresenta o Vitai 7 em 1. Uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios. Agora praticidade para você, mais saúde e menos dor. É isso aí, olha o que você encontra no Vitai 7.1. Magnésio para fortalecer os ossos, cúrcuma para aliviar as inflamações, creatina para mais força e disposição, colágeno tipo 2 para regenerar as cartilagens, MSM reduz inchaço e rigidez, a clorela protege o fígado, a vitamina C turbina a imunidade, ou seja, tudo 100% natural e com comprovação científica. E quem usa, aprova. Vamos ouvir agora o recado especial da querida Lucinha Lins, que faz uso diário do Vitai 7 em 1. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Lucinha falou tudo. O Vitai 7 em 1 mudou a vida dela e agora pode mudar a sua. Ligue agora para o 0800 291 2200 e aproveita a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros. Tem que ligar agora, porque além dos 70%, você vai levar de presente o nosso relógio inteligente e ainda o nosso gel Santa Maria, creme para dores localizadas. A soja é o principal produto, a principal cultura aí do agro, né? O maior produtor, a cultura de maior produção no Brasil é a soja. E isso tem um impacto, né, na sustentabilidade. Fala um pouquinho sobre o impacto da sustentabilidade brasileira no mercado internacional, porque a gente sabe que o mercado internacional é muito exigente, cria regras que fazem sentido e regras também para tentar até dificultar justamente esse crescimento, essa evolução do agro brasileiro. Mas se tem um setor que é sustentável, que preserva, porque é de onde vem a comida, de onde vem o sustento, é o produtor. Joyce, toda a parte agrícola brasileira, ela é sustentável, sim, e por exigência do mercado internacional e por exigência da nossa lei. Nós temos uma das leis mais rigorosas, na verdade não, temos a lei mais rigorosa do mundo quando se trata de meio ambiente, e o produtor que não cumpre essas leis, ele não consegue comercializar o seu produto. Então, existem raríssimas exceções, existem casos onde existe o desmatamento para cultivo de soja, mas isso é uma pequeníssima parcela da produção, porque o produtor que não segue a legislação, o produtor que não anda na linha, ele não consegue comercializar o seu produto. Hoje toda a cadeia é georreferenciada, todas as propriedades fornecedoras de insumos, fornecedores de matéria-prima para a indústria, elas têm as suas condições e sua documentação ambiental verificada e reverificada. Então, o produtor brasileiro é um produtor sustentável e muitas vezes, como você disse, colocam travas, fazem vários discursos para realmente diminuir a competitividade brasileira, que é uma competitividade que realmente castiga os produtores mundo afora, porque nós somos eficientes, nós conseguimos produzir em grande volume, em vastas extensões de terra, com muita tecnologia a custo baixo. Quando a gente fala em soja, vem o grão em mente, né? Mas ela é uma matéria-prima para uma infinidade de produtos, né, Bia? E a gente acaba esquecendo a importância que tem a soja aí, não só no mercado alimentício, mas também para a ração animal, para cosméticos, uma infinidade de utilidades, né? Sim, Joyce, a soja ela é a proteína vegetal mais barata do mundo. Invariavelmente, quando você toma leite ou quando você ingere qualquer proteína, a maior parte do que você está ingerindo é soja transformada em animal, soja transformada em leite, em peixe. Então, ela é fundamental para a cadeia global, né? Tanto é que a demanda de soja só vem aumentando. Países como a China, elas cresceram um absurdo
na última década o consumo de soja, porque elas têm ingerido mais proteína animal, a população chinesa tem ingerido mais proteína animal, e isso significa ingerir mais soja. Ô, Biri, de que forma que a soja brasileira ela é exportada em grão mesmo, é beneficiada lá fora? Exatamente, ela é exportada em grão, é beneficiada lá fora. Existe um certo mito de que nós deveríamos industrializar a soja aqui. Isso não é bem verdade. O mercado comprador, ele quer, o mercado comprador que é cliente do Brasil, ele quer a soja em grãos, né? Então nós exportamos ela em grãos, ela é beneficiada no país de destino, e feito o farelo e o óleo, e tem esse consumo no país de destino. Biri, obrigada aqui pela sua participação, pelas suas informações. Joyce, um prazer estar com vocês aqui. Sempre que quiserem, estou à disposição. Um abraço. Obrigada e gratidão a você que nos acompanha. Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1. Vamos fazer do agro ser campeão brasileiro uma paixão nacional.